você gostaria de saber? Quando chegou o reino de Deus? Olha, que pergunta interessantíssima. Por quê? Muitas vezes a gente entende que o reino de Deus é lá no céu, onde está o trono de Deus, mas não, o reino de Deus já chegou. Olha, leia comigo Lucas, capítulo de número 17, no versículo de número 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Olha, que pergunta e que resposta maravilhosa. Por que eu digo assim? Os fariseus perguntou a Jesus quando chegaria o reino de Deus. Jesus então responde para eles dizendo que o reino de Deus já estava chegando, porque Jesus disse para eles que o reino de Deus já estava no meio de vós. Exatamente, porque o próprio Jesus fazia parte desse reino que já estava no meio deles, daqueles judeus. O reino de Deus já estava chegando aqui na terra, porém é algo espiritual. Jesus está falando que a chegada do reino de Deus não é observável. Não adiantava dizer que ele estava ali, que aquilo lá é o reino, que está acolá. Não, porque o reino de Deus é invisível, é espiritual, não é observável. Isto é maravilhoso. Então, Jesus, a presença de Jesus ali já era a chegada do reino, mas o reino de Deus veio e de uma forma em uma plenitude total. Foi feito vários processos. Desde o nascimento de Jesus, o reino já estava no meio deles. Na cruz, quando ele diz que estava tudo consumado, ali, de forma espiritual, o reino de Deus estava acontecendo e algo tremendo também estava sendo realizado. E aconteceu mais, porque não parou por aí não. Houve então grandes guerras, grandes destruição no país. O templo de Salomão, no ano 70, 37 anos depois de Cristo, foi totalmente destruído. Morreu 1.100.000 pessoas no país de Israel. O país de Israel ficou desolado, ficou totalmente destruído. Tudo isto, por mais que estava acontecendo algo físico, mas o reino de Deus, que disse Jesus, já estava no meio deles, estava acontecendo. E era algo tremendo, porém não era observável. O reino de Deus já chegou e não é observável. Nós vamos entender tudo isto. Nós vamos entender que o processo que se deu do nascimento, na morte da cruz e na vinda do reino com a plenitude total era algo que não era observável. Muitos não conseguiam ver que era Deus estabelecendo o reino do Espírito Santo, que hoje está dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Deixe aí no comentário uma pergunta, se você gostaria de saber. E você gostaria de saber?